Olá, vamos falar hoje sobre uma história real de fé. Quero que vocês escutem com calma, com paciência e se coloquem no lugar dos personagens que eu vou estar contando, que são reais. Uma coisa real que eu acompanhei na minha vida aqui, com um amigo, com sua família. Eu queria saber que você refletisse, se colocasse no lugar deles, do que aconteceu com eles. Uma das primeiras lives que eu fiz aqui, eu contei essa história, mas hoje nós vamos focar só nessa história. Esse meu amigo, trabalhando em São Paulo, no ramo de tecnologia da informação, uma pessoa bem-sucedida, com uma família maravilhosa, 5 filhos. 5 filhos. Ele falava que a missão dele era ter muitos filhos. E ele teve 5 filhos. Estava muito bem estabelecido e vivido, morando num apartamento bastante confortável, os seus filhos estudando em boas escolas. E tem um detalhe, muito cristãos, muito com fé em Deus, muito, sempre foram assim. Tudo que construíram, né? O sucesso também baseado na honestidade, baseado no trabalho, na força, né? Seguindo todos os preceitos de Deus, né? E esse meu amigo, ele tinha o pai dele, ele pagava o plano de saúde para o pai e para a mãe. E todo mês ele dava o dinheiro para o pai e para a mãe, para pagar o plano de saúde, etc. E um dia, o pai dele teve um problema de saúde muito sério, extremamente grave, problema cardiológico. E o pai dele foi internado. Quando foi internado, ele foi chamado no hospital e foi diagnosticado que ele tinha um problema extremamente severo. Teve que passar por uma grande cirurgia. Ele foi ao hospital e, chegando ao hospital, ele foi informado o seguinte: mas seu pai não tem plano de saúde e terá que fazer uma cirurgia particular. E ele pegou e foi fazer essa cirurgia particular. E ele falou com o pai, falou: pô pai, mas meu plano de saúde, sempre dou dinheiro todo mês e tal. E o pai dele não pagava o plano de saúde, usava o dinheiro para a sua vida, o seu dia a dia, né? Ele não pagava o plano de saúde. E ele foi diagnosticado com um problema seríssimo, uma cirurgia de alta complexidade cardiológica. E os médicos apresentaram um valor para esse meu amigo. Falaram: pô, vai custar aí centenas de milhares de reais para você fazer essa cirurgia do seu pai. E ele, sem reservas, ele falou com a esposa e falou: puxa, eu vou ter que pagar porque não tem um plano de saúde, ele não pagou, ele usou o dinheiro. E então ele decide pegar o apartamento dele, que valia não sei que valor, e aí ele vai lá e vende o apartamento por metade do preço. Metade do preço do apartamento. Para poder pagar a cirurgia do pai. E ele pega o dinheiro, paga a cirurgia do pai, e o pai sobrevive, em tese, e ele muda para um apartamento menor. Vai pagar aluguel e aluga um apartamento menor. Ato contínuo, ele perde o emprego.
E depois que ele perde o emprego, ele se vê na situação de não conseguir pagar o aluguel. Então ele decide com a esposa de morar num aluguel bem menor, numa situação de periferia, bem que não estava acostumado, e tira as crianças, seus 5 filhos, da escola particular e os coloca numa escola pública. Chegou no fim do poço, sem trabalho, gastando o que sobrou do dinheiro que ele tinha, pagando aluguel, pagando comida, pagando o que tinha que pagar na casa, guardando um pouco de dinheiro para continuar sobrevivendo, e que não sabia quando ia arrumar um novo trabalho. Porém, quando você pega no momento 1, o problema do pai dele, até esse momento que eu estou contando para vocês, ele nunca deixou de ter fé. Ele nunca imaginou que Deus estava fazendo isso com ele para castigá-lo ou para criar uma situação para ele ou para ele perder a fé. Ele não perdeu a fé. Ele continuou perseverando. Depois, a situação foi se resolvendo. Ele foi para a igreja, voltou para a igreja, não preciso falar que igreja, que religião, mas ele voltou para a igreja, sempre frequentou a igreja, sempre teve fé em Jesus, sempre sabia que as coisas poderiam mudar, sempre teve fé, e mesmo que continuasse as coisas piorando, ele sabia que aquilo ali seria uma mensagem de Deus para ele, que ele seria incapaz, pela sua limitação, de entender o que estava acontecendo. Mas, felizmente, esse meu amigo se recuperou financeiramente, conseguiu fazer novos projetos, novas conquistas, hoje está muito bem de vida e ele não largou a fé. Ele sempre acreditou na fé de Jesus Cristo e seguiu o seu caminho. Muito me lembra a história do livro de Jó, que é uma das histórias de fé que são mais significativas na Bíblia Sagrada, onde Jó passou por tantas e tantas provações, inclusive porque o mal achava que Jó só era tão fiel porque ele tinha as coisas, assim como se meu amigo tinha tantas coisas antes. Jó passou por tantas provações, mas ele se manteve fiel. E esse meu amigo, que tinha uma condição muito boa, passou por tantas provações, se manteve fiel e conseguiu se reconstruir, mesmo que não tivesse tido essa oportunidade de se reconstruir. Mas a fé ele não largou e ele continuou perseverando nos ensinamentos de Cristo. E você? Vamos fazer aquela reflexão final. Está preparado para passar por isso? Como você reagiria? Como sua esposa reagiria em você abrir mão de tantas coisas que você já tinha? Como seria essa conversa, esse relacionamento, essa vida em família? Muitas famílias se destroem, né, por coisas materiais. Mas reflita, siga em frente. E esse é o objetivo nosso, de fazer uma reflexão em cima de histórias cristãs. Graça e paz. Até a próxima live.